Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar falando a respeito de gerenciamento de DNS no Windows, tá? Então vou pedir para vocês aí, tanto na máquina com Windows Server 2019, como também na Windows Server 2016, até para mostrar compatibilidade entre as duas máquinas aí, nós vamos trabalhar com o serviço do DNS. Pode abrir o DNS nas duas máquinas. Então vou abrir ela aqui na primeira máquina. Vou pegar com o Windows Server 2016. Inclusive, deixa eu dar uma ampliada nela aqui. Vou colocar, na verdade, ela trabalhando em paralelo. Dividir a tela aqui, vai ficar um pouco menor para vocês, mas entendo que vai ficar mais fácil para estruturarmos. Bom, já coloquei aqui uma tela do lado da outra, então já está aberto, inclusive, toda essa parte de configuração. O que eu vou fazer aqui, tá? Nós temos aqui ó, o 2019 e do lado de cá temos o 2016. Como eu já tinha falado anteriormente, as informações que estão sendo armazenadas aqui, ó, principalmente nessa zona, tanto a zona direta como a zona reversa, ambas já estão armazenadas dentro do nosso AD. Tá? Por isso que as informações aqui ó, elas são as mesmas. Ó. Se você pegar aqui, ó, dentro do forward lookup zones, então nós temos aí duas zonas. Ó. Tá vendo? Toda máquina que foi ingressada dentro do domínio, toda nova máquina que você ingressar, você vai ver que ela já vai aparecer aqui. Depois eu vou pegar aquela máquina com Windows Server 2012 e vou fazer o ingresso dela também, só para você ver como que ela vai ficar. Ou então outra máquina com Windows Client. O que eu queria mostrar para vocês? Eu vou pegar internamente aqui essa máquina do IT Master Cloud, vou acessar as propriedades dela e vou explicar alguns elementos que tem dentro dessas abas para vocês. Primeiro deles, aqui dá a possibilidade de você parar diretamente uma zona, que nós chamamos de zona, né, esses arquivos. Então, se você vier aqui ó, dentro das propriedades, você consegue pausar e startar ela diretamente, somente ela, ou seja, ao invés de fazer um serviço inteiro, consigo pegar e dizer somente aquela zona ela está pausada ou está em modo running. Aqui eu já coloquei que ele vai ser integrado com a Active Directory, mas isso pode ser alterado. Se você não quiser que ele seja armazenado diretamente dentro do Active Directory, você consegue vir aqui e definir que ela é, por exemplo, desmarca essa opção, que aí ele vai guardar os elementos dentro de arquivo. Daqui a pouquinho eu vou criar uma outra zona e vou mostrar para vocês exatamente ele fazendo esse armazenamento, em vez de ser dentro do Active Directory, em arquivos individuais. Tá? Por último, a questão, por exemplo, de replicação. Com quem que ele vai replicar essa zona, já que ele está guardado dentro do Active Directory? Que foi colocado para ele replicar com os demais controladores, certo, do domínio IT Master Cloud. Então, esse é o escopo que ele vai ter de replicação. Atualizações que vão acontecer dinamicamente dentro dele, eu estou falando que ele pode fazer atualizações seguras e não seguras. Então, isso aqui vai permitir, inclusive, que você tenha, por exemplo, a possibilidade de fazer com que ferramentas automaticamente façam as atualizações dos seus arquivos internamente aqui. Se eu colocasse que era somente segura, ele ia aceitar somente fontes que ele considera como sendo confiáveis. Essa parte de aging aqui é por quanto tempo que as informações elas vão ficar armazenadas. Então eu poderia marcar a opção para ele fazer o que? A cada 7 dias aqui, se não houvesse atualização das informações, ele poderia ser removido para não ficar lixo dentro do seu ambiente, tá? As demais opções que nós temos aqui, ó, nós temos o registro do tipo SOA. Então, toda mudança que é feita, ele vai incrementando o serial. Aqui logo abaixo ele traz quem é o servidor principal de DNS e aqui quem é o responsável. Quando que isso aqui será muito útil, tá? Para nós. Imagine um cenário aqui, eu vou vir dentro do IT Master Cloud, vou pedir para ele fazer, desculpa aqui, ó, do IT Master Cloud não, dentro do forward eu vou pedir para ele criar uma nova zona.
Vou chamar essa zona, vai ser uma zona primária, e como eu falei, eu não vou armazenar ela dentro da Active Directory. Então aqui eu vou clicar no botão avançar, e ele vai perguntar qual é o nome da minha zona. Eu vou inventar uma zona aqui, eu vou chamar ela, por exemplo, de chaves.com.br. Pegar os personagens aí. Então eu vou pegar, por exemplo, Chaves. Quando eu pego Chaves, como eu falei que não seria armazenado dentro da Active Directory, ele pergunta, beleza, qual é o nome do arquivo que você quer criar? Vou manter esse mesmo, com a extensão .dns. Aonde que ele vai armazenar esse arquivo? Lá dentro da pasta do System Root, que é o C2. Windows, dentro da pastinha System32DNS é o local no qual ele vai armazenar. Aqui ele vai perguntar se você quer fazer as atualizações de forma dinâmica, segura e não segura. Vou marcar ela aqui, segunda opção. Pronto, finalizado. Tenho aqui então mais uma zona criada, entendeu? Uma vez que você tem essa zona criada, como eu não armazenei ela dentro do Active Directory, o que acontece? Ela existe aqui no nosso servidor master, só que ela não tem ela no nosso servidor slave. Ó. Nosso servidor secundário não tem ela. Se eu tivesse criado ela e armazenado dentro do Active Directory, aí ele já iria aparecer aqui. Ó. Como ele não tem ela desse lado, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ó, dentro dela, configurar ela, por exemplo, como sendo... Está vendo aqui ó, que nós temos a opção do SOA? Quando você tem essa opção aqui ó, dentro do SOA, ele traz aqui o primeiro número serial. Esse número serial, como você pode ver, ele é auto-incrementável. Você nem precisa ficar clicando no botão incremente. Ok? Essa opção aqui é uma informação importante porque, como você pode ver, aqui ele traz ó, quem é o servidor primário dessa zona, quem é o responsável. Mas aqui ele tem um tempo que é o chamado de refresh. Quando você trabalha com um cenário que você tem um servidor master e um servidor slave para o seu DNS, o servidor slave ele fica entrando em contato com o servidor master a cada 15 minutos. Para verificar certo, se tem novas informações. Como que ele sabe se tem novas informações ou não? O servidor slave fica comparando o número serial dele com o número serial do master. Então, vamos imaginar que eu criasse aqui, ó, vou dar um exemplo. Ó, eu venho aqui ó, dentro da máquina Windows 2016, vou criar uma nova zona. Tá? Só que essa zona, em vez de ela ser uma zona primária, eu vou falar que ela é uma zona secundária. Zona secundária, ela faz o quê? Ela exatamente se conecta a uma zona primária. Ou seja, aqui eu tenho que falar, beleza, qual é a minha zona primária? Minha zona primária vai ser o chaves.com.br. Okay? Aonde é que está essa zona primária? Em qual servidor? Vou apontar para o servidor 10.1.1.52, que é o IP dessa máquina. Então, nossa máquina aqui está com o endereço IP 10.1.1.52. Quando eu faço esse direcionamento, esse apontamento aqui, ele já sabe que o servidor master, ó, IP config 10.1.52. Quando eu faço esse apontamento, ele já sabe, ó, o servidor master da zona chaves.com.br é qual máquina? Aqui eu vou dar Enter. Aí ele vai trazer 10.1.1.52. Ainda não trouxe o nome porque não foi cadastrado, tá? Finalizo. Então já tem a zona aqui, ó, tá vendo? Chaves. Ele está dando erro porque ainda ele não consegue chegar exatamente aqui, ó, não está autorizado. Se você acessar as propriedades dela aqui, ó, vai ter uma aba que nós chamamos de transferência de zona, tá vendo? Dentro dessa aba transferência de zona, você pode dizer para quem que você quer autorizar a transferência de zona. Esse servidor aqui, que é o 10.1.1.53, ele ainda não está autorizado. Porque aqui está falando, ó, somente os servidores listados na aba Name Server. Quem é que está listado na aba Name Server? Somente esse cara aqui. Ó. O que eu poderia fazer? Eu poderia adicionar um novo servidor aqui na aba Name Server. Exatamente, eu vou fazer um apontamento aqui ó, direto para o IP 10.1.1.53. Por mais que ele tenha dado para você aqui, ó, tá vendo? Que ele não tem o nome,
que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, vamos entrar dentro dele e vamos cadastrar. Ó. Se você pegar e cadastrar um novo host, o nome do host aqui, Win 2016. Para onde que esse Win 2016 vai apontar? Para o IP 10.1.1.53, que é o IP dessa máquina. Cadastrei o IP dessa máquina, primeiro passo, cadastrar ele. Vou fazer um novo cadastro aqui também, ó. Vou apontar, ó, esse aqui vai ser o Win 2019, 10.1.1.52. Vou deixar ela cadastrada também, o Win 2019. E aqui agora eu vou fazer os apontamentos, certo? Quem que vai ser o nosso servidor. Como agora eu já tenho ela cadastrada, eu vou pedir para editar. Vou adicionar, melhor dizendo, um novo aqui, ó. Pode colocar até pelo nome, ó, Win 2016. Chaves.com.br. Pedir para resolver, já apareceu o IP53, agora sim eu consigo os dois. Ó. Esse 2019, ó, ainda ele não conseguiu fazer a resolução. Pedir para resolver novamente aqui, ó. Já trouxe, inclusive IPv6. Vou deletar. Agora está certinho. Ó. As duas máquinas minhas, só que esse aqui está com o IT Master Cloud. Ó. Inclusive eu vou remover ele, vou adicionar um novo para o nome correto. Ó. win2019.chaves.com.br. Peço para ele resolver, beleza, IP52. Só para ele não fazer distinção, apontar para um nome diferente. Ó. Então, aqui eu já tenho os dois servidores, a aba Name Server traz quem são os dois servidores DNS da rede do domínio Chaves. Beleza, vou dar OK aqui. Ó. Já trouxe os dois, ó, já está atualizado, posso até dar um reload aqui. Já está autorizado. Se eu pegar novamente aqui, ó, e olhar aqui agora, aquela configuração que é a de transferência de zona, quem está allow zone transfer? Quem está autorizado a transferir zona? Somente para os servidores listados na aba Name Server. Então, aqui agora, o Win 2016 já está nessa aba. Com isso, se eu pegar essa máquina minha, fizer um reload nela aqui, ó, vamos dar uma olhada se agora, olha lá. Viu aí? Como agora ele já está autorizado, todos os dados que eu cadastrar aqui, ó, por exemplo, vou cadastrar um novo item, ó, um novo host do tipo A, que é de address. Se eu cadastrar, por exemplo, www.chaves.com.br, apontar ele para o 10.1.1, por exemplo, esse aqui eu vou ter uma máquina, vou colocar esse servidor web na máquina 53. Ó, pedir para adicionar, adicionei ele aqui, ó. Como eu adicionei uma nova informação aqui, ó, toda vez que você acrescenta um novo item, o que acontece? Geralmente, o que vai acontecer é, aqui, ó, esse número do SOA ele é incrementado. Quando ele é incrementado, a sua máquina, que é o slave, de tempos em tempos, o que ele faz? Ele faz uma checagem para ver, por exemplo, se tem novas informações. Então, aqui, ó, quando ele olhar o SOA dele, ele vai perguntar, espera aí, o SOA está igual? Se o SOA dos dois estiver igual, o que vai acontecer? Ele vai entender que não tem nada a ser transferido. Agora, se o endereço SOA dele estiver diferente, ele entende que tem que ser transferido. Uma coisa que vocês podem observar é que a zona do tipo slave, o que acontece? Ela é somente leitura, ó, você não altera nada aqui. Ó. Essas informações, ele pega ela diretamente daqui. Ó. Toda vez que há uma mudança, essa mudança tem que ser feita exatamente na zona master. Entendeu? Ó, vou colocar aqui na sequência, vou colocar o número 8. Ó. Se eu quiser que mudar alguma coisa, então tem que ser por aqui. Ó. Vamos dar uma olhada, fazer um reload aqui para ver se ele vai aparecer as novas informações. Olha aqui. Ó. Dei uma atualizada na página, o que eu cadastrei de cá, e ele já vai mostrar para você desse lado. Tá? Então, quando não é armazenado dentro do Active Directory, o procedimento que a gente faz é esse. Você cria no servidor master, por exemplo, uma zona.
define que essa zona sua é uma zona, por exemplo, master. Aqui no SOA, ele vai trazer as informações referente quem são os principais servidores, inclusive aqui está errado, tá vendo? Quando ele traz o principal servidor do SOA, ele está apontando para o IT Master Cloud. O nome correto, na verdade, dele aqui ó, é dentro de chaves. O principal é esse aqui, ó, 2019, tá vendo? É só questão de nomes mesmo. Em vez de ser IT Master Cloud, aqui eu vou colocar, como eu tenho novos nomes aqui, ó, chaves.com.br. Posso mandar fazer a aplicação diretamente dele. Beleza? Bom, só fazendo mais aqui trazendo mais algumas informações, nós cadastramos aqui um registro que foi do tipo A. Registro do tipo A é do tipo address. Toda vez que você quiser apontar um nome para um determinado endereço, você faz isso, tá? Bom, nesse primeiro momento, pessoal, eu queria mostrar para vocês exatamente essa parte de transferência de zona, como é que você faz essa configuração. Nas próximas aulas nós vamos criar novas zonas e eu vou explicar um pouco mais certas outras abas ali referente ao DNS. Essa foi nossa primeira aula de DNS. Depois nós teremos aulas sequenciais, inclusive fazendo integração diretamente com Linux também. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí e até a próxima.